Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Eu sou Denise Barbosa. Aqui a gente vai compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Hoje temos aqui conosco o João Paulo Ferreira, que é CEO da Natura para a América Latina, e o Roberto Funari, que é CEO da Alpargatas, além da Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey e líder da indústria B2C para a América Latina, e da Fernanda Hoffel, que é sócia da McKinsey e líder da indústria de consumo no Brasil. Durante a sessão de hoje, primeiramente, a Fernanda vai nos trazer uma atualização sobre a evolução do comportamento do consumidor brasileiro frente à crise e as principais tendências de consumo que a McKinsey está vendo tomar forma aqui no país. Na sequência, a gente vai passar para um bate-papo com o João Paulo e o Roberto, mediados pela Tracy, e vamos ouvir um pouco dos aprendizados e das perspectivas deles na condução de negócios e equipes nesse momento de crise tão desafiador pelo qual a gente está passando. Vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, participem. A presença de vocês é fundamental. Lembrando, não mandar pergunta para mim, mandar para o Q&A. Vamos começar então? Fernanda, em uma das primeiras sessões do McKinsey Talks, você apresentou para nós as primeiras observações sobre mudanças no comportamento do consumidor. Queria que você contasse para a gente, por favor, como é que isso evoluiu nas últimas semanas. Primeiro, um bom dia para você e bom dia a todos os convidados também. Bom dia, Denise. Obrigada. Acho que a ideia aqui é realmente compartilhar aqui com o pessoal um pouco do que a gente viu de evolução nas últimas semanas, até que para que possa servir como pano de fundo para a conversa aí do João e do Beto com a Tracy. Vocês devem estar vendo agora uma tela que eu estou projetando, né? Então, duas coisinhas para a gente falar hoje. Uma é essa evolução do consumer sentiment e a segunda, que talvez seja a maior curiosidade das pessoas nesse momento, é o que das mudanças que a gente está vendo devem ficar e como elas vão afetar o panorama do consumo no Brasil indo à frente. Primeiro, né, felizmente, uma parcela ainda pequena da população brasileira foi pessoalmente afetada pela doença, né? E quando a gente pergunta para os consumidores, 25% se dizem pessoalmente afetados pelo Covid. Tendo dito isso, 80%, ou seja, a vasta maioria dos consumidores estão pessimistas a respeito da situação econômica que vem pela frente, e 80% já estão efetivamente cortando despesas, ou seja, não é só falando, é agindo a respeito, né? E 40%, isso não era assim, né, há algumas semanas, 40% das pessoas já demonstram medo de perder os seus empregos. E o que é bastante interessante, ou dramático, eu diria, é que a gente vê esse receio tanto entre pessoas de classe C e B, quanto também de classe A. Então, já é uma preocupação bastante dominante no Brasil, seja em termos de demográficos sociais, seja em termos de geografia. Acho que pensando daí, né, como que isso se reflete no consumo das pessoas, a gente vê que, via de regra, todas as categorias foram muito afetadas. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, olha, qual é a sua intenção de compra nessas diferentes categorias nas próximas 2 semanas? Nas 32 categorias que nós pesquisamos, as pessoas dizem que pretendem comprar menos nas próximas 2 semanas ou reduzir bastante seu consumo do que faziam em épocas pré-Covid. Por um lado, isso é bastante natural, até porque a impossibilidade de consumir muitas categorias, né? E o destaque positivo fica, claro, para o segmento de groceries, né? As compras de supermercado, onde aí, ao contrário das demais, existe uma intenção positiva, ou seja, as pessoas estão consumindo mais nesse canal, estão consumindo mais itens do supermercado do que elas faziam anteriormente, o que também é bastante natural, né? E aí quando a gente olha dentro de groceries, né, a gente vê que também não é tudo igual, não é tudo que está no supermercado que está vendendo bem, né? E tem 4 tipos aí de produtos, né, ou 4 tipos de itens, né? Esse aqui da esquerda que vocês estão vendo é o que a gente fala para estocar e consumir. Aqui estão os itens como grãos, comida, coisas que a gente consome no dia a dia. Houve aquele pico de estoque algumas semanas, né? A gente viu 40% de aumento na venda do canal grocery. Houve esse pico de estoque, mas mesmo depois do pico, as pessoas continuam a consumir esses produtos ainda a níveis maiores do que pré-crise, porque os estão usando diariamente. Tem um segundo tipo de produtos, que é esse segundo aqui da página, que é o para estocar e guardar.
Esses são produtos que as pessoas, por precaução, decidiram estocar, mas que no dia a dia não precisam em volumes maiores. E aqui entra o famoso papel higiênico, né? Mas tem outros itens também, como comida para pet, assim por diante. Tem um terceiro tipo de item que é bastante interessante, porque isso tem, sim, depois consequências futuras, né? Que são hábitos que foram trazidos para dentro de casa e que antes não estavam dentro de casa com essa intensidade. Os jantares que a gente faz com a família, o almoço que a gente tem que comer em casa agora porque a gente está almoçando em casa. No fim de semana, a indulgência é o fazer o bolo para poder se distrair, é fazer o pão, né? A gente tem visto isso acontecer. Então, esses são os itens agora em casa. A gente trouxe esses itens para dentro de casa e seja por indulgência, seja pela socialização, eles passaram a ter uma maior importância. E aí tem um último conjunto de itens, que esses são aqueles que os consumidores estão falando, olha, esse está no supermercado, mas eu não vou consumir porque eu ainda preciso apertar o cinto. E aqui entram os itens mais discricionários e talvez algumas categorias que atualmente na mente dos consumidores são vistas como que podem esperar, né? E aí, o mais importante aqui para essa conversa, talvez, né? E acho que aqui vale também deixar o gancho depois para João e Beto comentarem, é o que a gente começa a ver de mudanças de comportamento que podem vir a ficar depois dessa crise ou depois da quarentena, né? O consumidor e os consumidores estão tendo suas rotinas radicalmente alteradas e a gente imagina que parte dessas rotinas ou parte desses novos hábitos deverão ficar, né? O primeiro é o que a gente está falando, o choque de lealdade. A gente está vendo nas nossas pesquisas que 40% a 50% das pessoas aí que é pesquisada, a gente do Brasil todo, todas as classes sociais, já experimentaram durante esse período de crise com alguma marca que não tinham experimentado ou que não consumiam normalmente antes da crise. Ou seja, um período que seja porque vão para lojas diferentes, tem falta de disponibilidade de produto, tem gente procurando produto mais barato, as pessoas estão experimentando mais. E aí, naturalmente, quando experimentam mais, elas podem gostar do que experimentam, né? Então, isso pode alterar bastante os padrões de lealdade que a gente via. Tem o online everything, né? Tudo agora é online. Muito está se falando a esse respeito, então eu também não vou ficar me repetindo aqui, mas gostaria de pontuar para as pessoas que o que a gente está vendo é que as pessoas estão experimentando muitas atividades online pela primeira vez por causa dessa crise. E isso vai acelerar de maneira enorme a digitalização do consumidor. Que se antes eu achava que era muito ruim fazer compra de supermercado online, agora talvez vire e fale assim, olha, isso aqui até que é conveniente. Ou se tinha uma barreira, né? Eu não vou comprar isso aqui na farmácia online. Agora, por necessidade, está fazendo e na volta da crise vai falar, ó, quer saber, eu não entro mais na farmácia. Né? Não estou generalizando, mas esse é o raciocínio, né? Como eu comentei que as pessoas estão muito mais sensíveis aos gastos, né? A gente também espera que possa ter esse efeito ampulheta, né? Que a gente fala em português, que é, se de um lado a gente tem pessoas consumindo produtos mais baratos, porque elas estão tentando cortar seus gastos, justamente também acontece esse efeito ampulheta, porque eu vou dar um exemplo de cuidados femininos, né? As mulheres que costumavam frequentar o salão, hoje não conseguem frequentar o salão, né? E o que a gente está fazendo? A gente acaba levando para casa vários dos hábitos que a gente tinha no salão. Então, se eu no salão eu consumi um shampoo muito mais, né, muito mais caro e agora por contenção ou impossibilidade de consumir, eu vou para o supermercado, eu vou para a farmácia, eu compro um shampoo um pouco mais barato, mas quando eu vou para o supermercado ou para a farmácia, o shampoo é mais barato do que eu consumia antes, mas ainda dentro da farmácia ou do supermercado pode ser o mais caro. Então, acaba acontecendo esse efeito ampulheta, que a gente vê os produtos mais baratos ou os mais caros dentro do segmento de massa ganhando força. Casualização, né? A gente já via isso acontecendo muito, né? Os ambientes de trabalho ficando muito mais relaxados no sentido do inglês, né? Relax. Muito mais relax, mais informais, e as pessoas, e isso já fazia parte do dia a dia das pessoas. Isso vai acelerar muito, porque agora, há quanto tempo que cada um de nós talvez não usa calça jeans, né? Não sei, eu não uso há muito tempo, e talvez, ou um sapato de couro apertado. Você fala, nossa, isso aqui nunca mais vai entrar no meu pé, por exemplo, né? E isso vai mudar muito as escolhas que consumidores vão fazer a respeito das roupas que usam, a respeito das suas aparências, a respeito dos códigos estéticos do que é estar arrumado, não estar arrumado, para que precisa estar arrumado. Isso é muito interessante.
E o For Me aqui, né, a gente tem falado com consumidores, e acho que é muito interessante que a brasileira e o brasileiro são vaidosos, gostam de cuidar de si, o bem-estar e a beleza são muito associados. Então, também não é que as pessoas estão dizendo assim, eu nunca mais vou passar maquiagem, eu nunca mais vou passar perfume. Pelo contrário, elas estão dizendo, olha, eu tenho que passar a maquiagem e passar o perfume porque é para mim, eu quero me sentir bem. Estou aqui presa nessa quarentena, é o momento de eu me sentir bem e eu vou sim passar o perfume. É muito interessante ver isso acontecendo, né? Tem a questão do home repurposed. A casa ganhou uma outra dimensão na vida das pessoas e vai continuar ganhando, porque mesmo com a quarentena acabando, a gente vai continuar sendo muito cuidadoso a respeito, né, dos lugares que vai. Então, a casa, ela vai virar o hub da vida das pessoas por muitos meses ainda. Isso significa, na prática, que a gente vai trazer de novo para dentro de casa vários hábitos que antes eram fora. Então, é o comer dentro de casa, né, é socializar dentro de casa. Isso é bastante interessante. Tem uma questão muito grande ao redor de bem-estar, de wellness e health. Obviamente, né, em primeiro lugar, essa é uma crise de saúde, é uma crise sanitária, as pessoas estão muito preocupadas e isso está se refletindo no dia a dia delas com uma preocupação bastante evidente dos consumidores. De novo, a gente tem feito pesquisa falando com consumidores de comer de maneira saudável, de ter um sistema imunológico bom. As pessoas estão tentando fazer exercício, é o cuidar de si. É um momento também em que o olhar para si ficou muito importante, né? Isso está bastante associado aí ao que a gente está chamando de safe consumption, né? Safe consumption se eu tenho que ir para uma loja, se eu tenho que consumir, eu quero estar seguro. Então, eu não quero alta densidade dentro da loja, eu vou escolher uma loja que eu saiba que tem bons protocolos de limpeza, eu talvez não vá querer me expor a certos lugares que eu acho mais perigosos. Esse safe consumption é muito importante, especialmente para quem tem varejo, né, e vai precisar cuidar dos seus pontos de vista. Dos seus pontos de venda, desculpe. Sustentabilidade, aqui de novo, isso está muito na cabeça das pessoas, é a sustentabilidade redefinida, as pessoas estão num momento de repensar seu consumo, as pessoas estão num momento de olhar para os efeitos maiores das suas ações, então a sustentabilidade deve ganhar uma nova roupagem, talvez até importância, né? E tem uma última que eu vou dizer que talvez nesse momento seja mais especulativa, mas que aqui a ideia é fazer um bate-papo, né? A gente queria compartilhar, que é essa questão da desurbanização, né? Será que a gente vai ver nos próximos anos os grandes centros urbanos perdendo um pouco de força e o interior talvez ganhando relativamente mais força, né? A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos depois da recessão, a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos já um pouquinho agora, então é algo que sobre o que a gente está se perguntando. E para eu não me estender demais aqui, eu vou só rapidinho comentar que tudo isso, gente, está sendo motivado, essas mudanças de comportamento, porque a gente acredita que as mentalidades das pessoas estão mudando, ou seja, os valores e os mindsets que a gente tem estão sendo bastante alterados por causa dessa crise, né? E coisas que ainda são nascentes, mas que a gente está vendo entre os brasileiros, isso aqui inclusive é um estudo que a gente está fazendo em conjunto com a Box 1824, que o planejamento vai ser muito importante, né, para os brasileiros, as conexões afetivas vão ser importantes, o smart buying, como eu falei, está todo mundo pensando muito a respeito do que vai comprar e o consumo vai ser, a gente acredita, cada vez mais consciente, e essa questão das pessoas e do planeta em primeiro lugar. E acho que aqui é bom também, vai ser ótimo ouvir o João e o Beto aqui, porque a expectativa das pessoas, né, quando a gente fez o estudo do Gen Z, a gente já tinha mostrado isso, as expectativas das pessoas eram muito de uma postura ética, transparente das empresas, e isso só está se acentuando com essa crise, porque no momento também em que as pessoas veem uma crise dessa dimensão, a expectativa é não só do poder público, senão também de que as empresas tenham um papel importante. Então, espero que tenha dado um bom ponto de fundo, e aí devolvo agora para você, Denise, para continuar o papo. Obrigada, Fernanda. Nossa, me identifiquei assim com vários pontos do seu estudo. Poxa, sem dúvida. Agora eu vou passar a bola para a Tracy conduzir o bate-papo com os nossos convidados de hoje. Tracy, é com você. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Obrigada, Beto. Obrigada, João, por ter se juntado conosco. Denise falou que ela se identificou em vários momentos e, João, eu vi você também sorrindo em alguns momentos. Conta para a gente o que está acontecendo com seus consumidores. Bom dia, gente. Bom dia, Tracy, Denise, Fernanda, Roberto, todos que nos assistem hoje. Eu estava rindo porque a Fernanda estava dizendo que
as pessoas não vão parar de usar maquiagem e passar batom, né? Não vão mesmo, né? E passar perfume e tal, né? E não vão mesmo, é isso que a gente está vendo. É claro que a gente viu uma contração instantânea de consumo, principalmente nas geografias e que houve muita restrição de circulação, como o Peru, por exemplo, dentro da América Latina, alguns países da América Central. Mas também vê o consumo se recuperando semana após semana. Agora, o mix tem um crescimento evidente dos itens de cuidado pessoal, de higiene, né? O sabonete, o álcool gel, o shampoo, enfim. Alguns itens para casa, a gente vê isso no portfólio da Avon, por exemplo, né? E de saúde, né? Explosão de venda de termômetros, por exemplo, sem falar do frisson pelas máscaras, né? Agora, é muito interessante ver que esse efeito que a Fernanda falou do For Me, né? Que é o famoso efeito batom, né? Em que a gente via, mesmo numa Paris bombardeada na Segunda Guerra Mundial, os salões subterrâneos funcionando a pleno vapor, porque as pessoas, quando têm poucas coisas, né, têm que garantir amor próprio, autoestima e se apresentar de um jeito altivo é uma forma de fazer isso, usando uma roupa que ela acha bonita, se apresentando bem, o cabelo, a maquiagem. Então, embora tenha havido um aumento na demanda desses itens, né, de proteção pessoal, de cuidado, o curioso é ver que a demanda pela perfumaria, pela maquiagem, não diminuiu. É muito, muito curioso ver esse efeito. Excelente. Beto, para suas categorias, conta para a gente um pouquinho o que tá acontecendo. Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Olá, Denise, Tracy, Fernanda, João Paulo, um prazer muito grande. Sou grande admirador aí da Natura e de todo o trabalho que vocês fazem. É uma empresa referência para todos nós e dá muito orgulho estar aqui hoje batendo esse papo, né? O que a gente está experimentando é uma coisa fascinante, né? Porque o que a gente vê é que a memória afetiva das pessoas ela está liderando essas decisões mais racionais. E como a gente tem marcas muito fortes com memória afetiva, como Havaianas, Osklen e a própria Mizuno, você pega uma Havaianas, por exemplo, foi uma grande confirmação para a gente, né, da força de uma marca como essa, né? A gente se perguntou muito no início, lá atrás, quando já começou essa crise na Ásia, né, por que as pessoas iam se importar de comprar chinelo nessa hora? E, na verdade, a gente não vende chinelo, a gente está no negócio de marcas e marcas com essa grande memória afetiva. Acho que a Natura é a mesma questão. Então, eu queria muito dizer para vocês que, antes de tudo aqui, as pessoas fortalecerem esse relacionamento com marcas que têm uma memória afetiva muito forte. E a Havaianas foi interessante porque está nesse espaço de uma marca utilitária, dá para usar em casa, fácil de lavar, secar, e pode usar em múltiplas ocasiões, posso ter vários pares porque é acessível e ainda posso comprar em supermercado, online é fácil de receber em casa, etc. E isso aí fez com que a gente olhasse essa crise como uma oportunidade muito diferente. Então, a memória afetiva para a gente foi um grande impacto de entendimento e a importância cada vez maior de marcas. Eu acho que o choque de lealdade que nós vamos ver vai acontecer muito naquelas marcas que têm menos atributos emocionais, naquelas marcas que são muito dependentes de promoções e preço, e você já está vendo isso acontecer no mercado. Agora, a dinâmica é muito importante, porque ela está mudando a cada semana. O que começou lá na China, final de janeiro, início de fevereiro, e o que evoluiu o Brasil e está evoluindo agora em abril, está dando uma dinâmica fascinante para a gente em relação a essas categorias. Eu acho que essa ideia de que as pessoas só vão comprar os essenciais e só ter papel higiênico em casa, eu acho que isso está mudando de uma maneira bastante dinâmica nas últimas semanas, né? E estão vindo vários novos hábitos aí de consumo que nós temos que estar atentos. Eu acho que o maior deles, João Paulo citou aí, que é o uso de máscaras, né? Que antes era visto até como uma barreira, hoje em dia é uma questão de conexão com as pessoas, né? Precisamos ter máscaras para nos conectar. Então vai ser fascinante ver o mercado de consumo. Eu sou extremamente positivo em relação a isso, acho que aqui a gente encontra grandes oportunidades.
E a autoindulgência, acho que é um fator também muito forte, né? A autoindulgência, a gente também está sentindo isso. A gente sente isso, por exemplo, já na China. A China mudou, a relação com a categoria de chinelos na China mudou significativamente. Hoje é uma categoria vista com mais autoindulgência, um item acessório de moda. Isso fascinou muita gente. A gente tem pesquisas históricas na China e tem visto essa evolução. Muito interessante, né? Você, Beto, se falou sobre essa questão de memória afetiva, né? Que eu acho muito interessante. Eu percebo o que eu estou fazendo e cozinhando todas as receitas da minha mãe, né? E eu não faço faz anos, décadas talvez, né? Mas essa questão de memória afetiva, né? Com a questão de digitalização, a gente está percebendo que isso faz um canal que antigamente era percebido como eficiência, um canal que tem um valor emocional também. E eu gostaria de ouvir, né, Beto, a gente começa com você, depois a gente passa para João, né, sabendo que o canal direto tem algumas peculiaridades, né, mas conta um pouquinho sobre o que vocês, né, estão percebendo no canal digital e se isso, né, se está mudando a forma que o consumidor vê esse canal. Essa, na nossa visão, é a mais imediata mudança que vai ficar. É a sua digitalização da experiência de compra, né? Ainda estamos até descobrindo muitas coisas novas na jornada de compra, né? Usando aí uma terminologia mais técnica. Mas a verdade é que a digitalização possibilita você criar experiências únicas. Então, essa memória afetiva, você pode crescer e criar experiências muito grandes. Nós tivemos uma experiência fascinante com o live da Marília Mendonça, onde a gente trabalhou vários elementos durante a live de forma autêntica, desde ocasião de uso de produto, uso em casa, estimulando as pessoas a postar o uso de Havaianas em casa. Eu até vi o Vicente da McKinsey postando, ele usando Havaianas em casa, e é bem bacana porque você começa a perceber, e aí fizemos a parte do nosso trabalho com a sociedade, as doações, fizemos já também naquela live, e depois a ativação do e-commerce. E o que foi interessante foi no dia seguinte, 7 horas da manhã, nosso e-commerce quase entrou em colapso, porque as pessoas ainda estavam comprando o modelo que a Marília Mendonça estava usando na live. Então, o que você está vendo é que a digitalização possibilita uma experiência realmente extraordinária, né? Toda essa história de você criar experiências hoje ganhou uma dimensão e possibilidades que a gente não imaginava antes, né? Ontem fizemos uma live na China com digital influencers que são também promotores de venda de marca, né? Aquele modelo novo que está acontecendo muito na China. Então, a digitalização, acho que não é só da acessibilidade, é porque eu estou em casa, posso pedir a conveniência. Ele está trazendo experiências aí maravilhosas e tudo isso está começando a entrar no repertório, principalmente do brasileiro. Eu acho que vocês identificaram isso também, em classes mais baixas, faixas etárias mais altas, onde você tinha menos penetração, está vindo porque as pessoas estão descobrindo essa experiência, né? Obrigada. João, conta um pouquinho sobre, né, como vocês estão vendo digitalização e social selling e essas tendências. Bem interessante a pergunta. Eu acho que ela começa num ponto que o Roberto estava falando sobre a conexão do consumidor com as marcas, essa história da conexão afetiva, né? E, na verdade, é um tema de confiança, né? No momento de crise, busca-se comportamentos confiáveis, previsíveis, enfim, e admirados de alguma maneira, né? E a Natura, evidentemente, começou a reagir instantaneamente à crise, fazendo aquilo que sempre faz, cuidar das pessoas de uma maneira geral e acima das necessidades mais urgentes. E isso refletiu na preferência do consumidor, né? A Natura foi uma das 10 marcas mais lembradas durante essa crise, sem que a gente estivesse fazendo nenhuma ativação particularmente intensa. Agora, a nossa marca é construída fundamentalmente por 2,5 milhões de consultoras e revendedoras, no caso da Avon, que têm uma relação continuada com seus clientes ao longo de muitos anos, né? E que
servem inclusive como referência de confiança, até para elementos da cadeia de valor como a entrega, né? Quer dizer, nós estamos vivendo a época do delivery. Tudo que é entregue em casa é percebido como mais seguro e, de repente, tem 2,5 milhões de consultoras e revendedoras que podem fazer, que você conhece e confia, que podem fazer com que o seu produto querido chegue na porta da sua casa da maneira mais segura. Bom, mas as relações têm evoluído, né, para múltiplos pontos de contato, em especial os das redes sociais, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi criando uma ferramental enorme para que as consultoras se conectem com seus clientes a partir de suas redes sociais. 90% das nossas consultoras têm suas lojas online. Então, num momento como esse, né, podemos estar fisicamente separados, mas emocionalmente conectados. E é isso que a gente viu acontecer. Foi uma explosão nas nossas vendas online, sendo que o nosso principal canal de vendas online são as lojas online das nossas consultoras. Então, houve uma explosão, não só das vendas, mas também do compartilhamento de conteúdo e das conversas. Nós acompanhamos o volume de conteúdo que elas partilham nas redes sociais, as novidades dos produtos, os seus benefícios, enfim, as conversas, o aconselhamento sobre os produtos necessários, né, que é uma das virtudes do nosso modelo de negócio, e a conveniência de poder fazer chegar na sua casa de uma maneira segura. Então, eu acho que é irreversível o crescimento relativo das interações online dentro dessa rede, que é uma rede social, né? A Natura e a Avon são redes sociais no caso da Avon, há mais de 100 anos, a Natura há mais de 50 anos, só que são redes sociais offline, né, que vinham se modernizando e amplificando, adicionando a camada de conexões digitais em cima dela. Bom, eu acho que a crise fez com que nós caminhássemos 5 anos em 5 semanas, então é isso que a gente está vendo. Maravilha. Nenhum de nós tem uma bola de cristal, mas eu queria que, né, eu imagino que nossa plateia também quer ouvir, né, os pitacos de vocês dois sobre quais dessas mudanças vão ficar, né, e quais vocês acham quando a gente volta para um patamar, né, não normal, mas um patamar que é mais estável, o que você acha que o pessoal já vai esquecer? João, talvez a gente, né, siga com você. Eu acho que o consumo online, não tenho dúvida que vai ficar. Acho que muitas barreiras foram quebradas durante esse período, uma base importante de consumidores testaram esse hábito e vão ficar. As relações, a importância das relações humanas, da conexão emocional vai ficar. E talvez o abraço e o beijo sejam temporariamente esquecidos, espero que temporariamente, porque é muito importante para a gente, como demonstração de afeto, mas eu acho que tem intensificado as demonstrações de afeto. A distância tem feito com que isso seja mais frequente do que talvez antes. Então, isso também eu tenho certeza que vai ficar e abre hábitos de uso. As máscaras, não sei quanto tempo elas vão ficar. Aliás, a propósito, uma grande oportunidade para maquiagem de olhos, né, delineador, máscara e sombra, né? Mas os hábitos de higiene, o cuidado com os produtos também vai ficar. E eu acho que isso abre oportunidades de serviços e produtos importantes que mostrem segurança como um atributo importante em todos os elementos da cadeia de valor, desde o abastecimento seguro e sustentável até o pós-consumption, a disposição responsável dos itens, né, de embalagem, dos resíduos. Legal. Para construir aí em cima do João Paulo, o que a gente vê, em primeiro lugar, está muito claro para a gente que o maior valor que nós temos dentro do Grupo Alpargatas são as nossas marcas. A gente está com clareza
indicadores claros, acho que a própria Natura aí, o João Paulo mencionou isso, que o valor das nossas marcas eles vão ser ainda maiores no novo normal. É fascinante ver, a gente tem leituras diárias de saúde de marca, métricas quantitativas, métricas qualitativas, e nossas marcas não tiveram nunca tão fortes. Índices até que temos aí no patamar muito alto, conseguimos puxar ainda para cima. Dobrando o número de seguidores nas redes sociais, quer dizer, países, mencionei China, mas estamos enxergando dinâmicas similares nos Estados Unidos, onde a marca ainda está em fase de desenvolvimento. E então isso a gente tem muita clareza que não vai mudar, mas esses valores de marcas com essa memória afetiva muito forte, elas vão ser ainda maiores, né? Então esse é um fator muito importante de ponto de partida. Dito isso, a gente dividiu aí, tem um time que cuida da crise e tem um time que cuida do novo normal. E o que eu tenho dito internamente, a gente já tem que trabalhar com a cabeça no novo normal. O mundo não vai voltar como era antes. A gente estava estudando, a gente se preparou muito desde o início, a gente já estava com um impacto no nosso negócio na China e na Ásia, e a gente estava muito preparado para lidar com isso. Mas ficou muito claro para a gente que, primeiro, esse novo normal ele vai ficar. E vai ficar, acho que está muito claro algumas características, perfis desse novo normal. A digitalização talvez seja a maior delas, essa migração para o canal digital online, que vai ter que vai mudar, impactar uma ressignificação das lojas físicas. Eu queria destacar também a relação com os seus colaboradores muda, né? A gente tem feito streaming semanal com todos os nossos colaboradores, trazendo todas as pessoas do mundo. Isso não era imaginável, né? Antes dessa crise, fazer de uma maneira frequente, constante. A preocupação cada vez maior das empresas com a saúde dos seus colaboradores, trabalhos aí que vão além da nossa responsabilidade para tentar suportar a sociedade. Temos feito um trabalho fenomenal nas nossas áreas, das nossas fábricas no Nordeste, que são áreas um pouco mais vulneráveis. Então, essa relação da empresa com pessoas, ela mudou muito e mudou para melhor, no meu ponto de vista. Outra mudança que vem para ficar é a questão de supply chain, né? Isso foi uma das primeiras coisas que se vocês lembrarem um pouquinho no início da crise na Ásia, né, muitas empresas tiveram ruptura, principalmente no nosso setor, né, que depende muito da Ásia. E a gente não teve um dia de interrupção nas nossas operações. Nossa dependência na Ásia, da China naquele momento é muito baixa, né, em torno de 1%. E tudo isso deu um outro olhar, o quanto resiliente é a nossa cadeia de suprimentos, deu um outro olhar aonde a gente tem que construir e redundância. Plataforma e estrutura de IT, a gente já vem fazendo um trabalho muito grande desde o ano passado e, de novo, reforçou uma visão muito mais clara de parceiros na área de tecnologia, áreas para avançar. Então, são mudanças que vêm para ficar. No comportamento do consumidor, eu acho que vai vir muita dinâmica pela frente que vai abrir possibilidades de novos produtos, novas categorias, possibilidades de novas geografias que a gente pode atuar de maneira e crescer mais rápido. E é verdade, acho que o João Paulo está sofrendo o mesmo benefício que todos nós temos. Essa crise acelerou muita coisa que a gente ia demorar anos para fazer, estamos fazendo de maneira rápida. Isso tem ajudado bastante o papel do CEO, né? Muito bom. É muito bom, é gostoso ouvir, né, esse tom positivo dos dois, né? O Beto, você começou a falar um pouquinho, eu queria ouvir, né, de vocês dois um pouquinho mais, né, da natureza do relacionamento da empresa com os stakeholders, né, fora da empresa, né, e questões de responsabilidade social, de propósito, né? Então, Beto, conta um pouquinho o que vocês andam fazendo sobre isso, por favor. Legal. E aqui, a Alpargatas é uma empresa de 113 anos, né? Aliás, celebramos há 2 semanas. Somos a empresa mais antiga listada na Bolsa de São Paulo. É uma empresa que tem na sua história
não só a construção dessas marcas com memória afetiva muito grande, mas uma conexão muito grande com a sociedade, trabalhando em diferentes momentos da história do Brasil. Tem um produto que fez parte da cesta básica do brasileiro. Então, uma das primeiras coisas que a gente guiou tudo que fazemos foi como nós queremos ser lembrados, né? O que é o legado? E esse legado é o que tem direcionado a gente. Dentro desse legado tem 3 coisas que para a gente é imperativo. Desde o início, a saúde das pessoas, e a gente olhou a saúde das pessoas não só do colaborador. Por exemplo, a gente fez vacinação de todo mundo, queria trazer a família, nós vacinamos contra o H1N1. A gente está olhando de uma maneira muito mais holística as comunidades. Saúde das pessoas, como muitas empresas estão fazendo. Segundo, a saúde dos negócios. Mais do que resultado nesse momento, saúde dos negócios é muito importante, porque a hora que a gente começar a escalar novamente, você ter um negócio mais saudável, em várias métricas, vai ajudar, vai acelerar nosso retorno. E o terceiro é a sociedade, né? A gente definiu muito claro que solidariedade e empatia seria um foco grande. E nós acionamos muito rápido, mapeamos os stakeholders. E dos stakeholders externos, para a gente ficou muito claro, por exemplo, que onde nós temos as nossas fábricas, que são em 3 estados do Nordeste, 2 estados do Nordeste e Minas Gerais, norte de Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, e nós imediatamente já tínhamos relações com esses governos e prefeitura, nós estreitamos, começamos a trabalhar também na agenda deles de apoio aos profissionais de saúde, e queria destacar que muita coisa foi feita desde o início. Hoje estamos produzindo aí em torno de 600 mil máscaras mensais, não vamos parar. Nós iniciamos esse projeto que nós iríamos doar 200 mil máscaras, agora a gente está num projeto contínuo e vamos ultrapassar a marca de 1 milhão de máscaras. Estamos em apoio constante, contato constante. Ontem mesmo, essa semana, com o prefeito de Campina Grande, onde está a maior população nossa e fábricas nossas no entorno, governo da Paraíba. Então, ter conexão com esses stakeholders passa a ser extremamente importante. E parceiros, né? Parcerias com empresas como a Colgate, com a distribuição de kits essenciais, parceria com as empresas de tecnologia que ajudaram a gente a trazer ainda melhor infraestrutura em tudo que a gente faz. Então, tratar esse ecossistema como um todo passou a ser uma prioridade para a gente, e proteger o ecossistema, Tracy, para a gente o que guia, né? Legado e proteger o ecossistema. Obrigada. João, você falou se tem 2,5 milhões, né, de consultores e revendedores, né, maior parte, né, sendo mulheres. Conta para a gente um pouquinho como vocês estão olhando para essa questão e o que vocês estão fazendo ligado com o propósito e tudo, né, com o seu Rede. Muito bom. Vocês sabem que a Natura é uma B Corp, uma empresa tipo B. E entre outras obrigações de uma empresa tipo B, a gente tem que incluir no estatuto social da empresa que seu objetivo é gerar valor para todos os stakeholders e não só para o acionista. Enfim, consumidores, fornecedores, colaboradores, né, vendedoras, enfim. E a nossa razão de ser, né, o bem-estar bem, é que através do nosso negócio a gente promova a conexão do indivíduo consigo, seu amor próprio, sua autoestima, a partir do qual tem que nascer empatia para se relação com tudo, com o mundo externo, com o outro, com a família, com a comunidade, com o planeta, né? Então é muito bom partir desse lugar, porque as decisões ficam bastante mais fáceis, né? Então, as nossas reações à crise, primeiro, foram no sentido de tentar ajudar a barrar o contágio, cuidar das pessoas e manter a economia circulando, né? Nós iniciamos doando produtos, né? Instantaneamente doamos 2.800.000 unidades de sabonetes em barra, em líquido dentro da América Latina, em associação com outras empresas, com a Raizen, com a usina São Martinho, com a BASF, com fornecedores de embalagem. Nós conseguimos produzir 250.000 litros de álcool 70 e 150.000 litros de álcool gel, totalmente para doação para autoridades de saúde, hospitais, ONGs como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, caminhoneiros, consultoras, representantes, colaboradores.
pois redirecionamos a nossa capacidade produtiva nas fábricas para aumentar a produção de itens de cuidado pessoal e higiene, né? Mandamos todo mundo que podia trabalhar de casa para casa, né? Começamos a cuidar dessa rede de 2,5 milhões de consultoras, né? Primeiro, esqueci de dizer, instantaneamente também declaramos estabilidade de emprego para os nossos colaboradores, que é talvez o segundo maior medo. E ouvir de vocês dois, de tudo que vocês estão fazendo, realmente, né, dá um orgulho, né, para nós de ter vocês aqui nesse McKinsey Talks. Eu queria mudar de assunto um pouquinho e ouvir de vocês, como líderes, né, de seus times, né, tem coisas óbvias que tem mudado, né, o work from home, né, o que a gente está fazendo no Zoom o tempo inteiro, mas eu queria ouvir de vocês dois de quais mudanças nesse forma de interagir vocês vão tentar manter, né, uma vez que as restrições sejam tiradas. Beto, conta para a gente. Uma coisa muito importante que a gente está estudando, está muito claro que a maneira que nós usamos o nosso capital humano era muito ineficiente. Então, nós estamos aprendendo novas formas mais eficientes e, mais do que eficiente, a melhor uso do nosso capital humano, mas que vem com desafios, né? Então, nós definitivamente vamos explorar muito mais o trabalho distribuído, vamos explorar muito mais a formação de times ágeis. Trabalho distribuído, a gente hoje não precisa ter um headquarter global definido fisicamente em São Paulo, no escritório no Morumbi. A gente pode definir times globais usando recursos que a gente tem em várias partes do mundo. Esse eu chamo de trabalho distribuído. É fascinante ver como a gente está colocando projetos de pé globais muito mais rápidos, muito mais integrados. Está muito claro para a gente que existe uma segmentação de trabalhos que pode ser feito em regime de home office, trabalhos que podem ser feitos em regimes híbridos, trabalhos que podem ser feitos, que devem e são prioritariamente sendo feitos em ambientes de escritório, ou escritório já é uma palavra que não vai existir na minha cabeça. Nós vamos criar espaços de design thinking no futuro. A gente sabe que as interações humanas vão ter que ser valorizando exatamente essa capacidade de criação, de inovação, e não só transacional. A gente está experimentando alta produtividade nas reuniões, então isso para mim é uma questão que vai ficar indo para frente. Então tudo isso está trazendo mudanças que nós estamos estudando e olhando como a gente vai amplificar o capital humano. Agora vem com desafios, né? Nós temos que preparar as pessoas que vão trabalhar em home office integral ou parcialmente com equipamentos, com conforto, com ergonomia, temos que trabalhar com saúde mental, tem vários outros desafios que traz nesse universo que a gente está vivendo, né? Mas definitivamente eu vejo um futuro que a maneira de olhar as suas pessoas, talentos e transformar isso em valor vai ser explorado de uma forma muito mais eficiente e com melhores resultados. Obrigada. João? Eu posso adicionar pouco ao que o Roberto falou, né? A gente está vivendo coisas muito parecidas, né? Curioso que o tempo é um novo espaço, né? Antigamente a gente se encontrava na sala 41, hoje a gente se encontra às 9 horas, né? E é das 9 às 10, não é 10 e 5, né? Isso faz com que tudo seja muito mais produtivo, porque mesmo que nós estamos aqui, o que a gente precisa discutir e tal. Essa rotina do protocolo ágil, né, de alguma maneira tem entrado assim, para a gente. O Comitê Executivo da Natura, desde o início da crise, a gente se reúne todos os dias às 6 da tarde, como as dailies dos squads ágeis, né? Então, a gente se encontra às 6 da tarde, tem todo um protocolo que faz com que as informações relevantes venham do negócio para a gente tomar decisões importantes, né? E o grau de alinhamento e a rapidez aumentou demais. E isso em toda a organização. Então, como disse o Roberto, quer dizer, o uso desse capital humano, né, aumenta muito. A capacidade de entrega que a gente tem visto aumenta ao deixar de lado coisas que são irrelevantes, né, e direcionar
toda essa turma para aquilo que realmente vai fazer diferença nesse instante, a capacidade de entrega aumentou enormemente. Só ilustra o desperdício de talento que está embutido nos nossos modelos organizacionais. Eu espero que a gente consiga incorporar essas boas práticas daqui para frente. Muito bom. Bom, muitas dicas para todos nós aqui. Denise, vou passar de volta para você. Tá joia. Nossa, foi muito, muito interessante a nossa discussão de hoje, mas nosso tempo está acabando. Queria passar para vocês, pedir uma reflexão final bem rapidinho. Vou começar aqui com o João, depois o Beto e, por fim, a Tracy. Obrigado, Denise. Bom, obrigado a todos pelo interesse, pela atenção. A crise vai passar, né, como sempre, vai passar. A gente, na crise, vê o melhor e o pior. Então, vamos aproveitar para refletir sobre o que foi o melhor que a gente viu na sociedade, o melhor que a gente viu nas nossas empresas, o melhor que a gente viu no nosso próprio comportamento, e tentar guardar isso para daqui para frente e tornar essas coisas hábitos. Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, um prazer grande aqui estar com vocês. Privilégio estar aqui batendo papo com o João Paulo. Natura é uma empresa que é uma referência para a gente em vários aspectos e é bacana ver pensamentos aí que convergem, né? Eu tenho muito otimismo e esperança. Eu acredito na capacidade humana de superar desafios e eu acho que é muito importante nessa hora, um pouco do que o João Paulo falou, eu falei, esse trabalho em conjunto, pensando de uma forma muito mais em termos de ecossistema. Eu acho que isso vai mudar muito a cabeça de como nós vamos superar e criar coisas novas no futuro. Então, só fica para mim de agradecer em nosso privilégio, né, como McKinsey, de ter dois líderes inspiradores de duas empresas icônicas, né, e empresas com propósito. Isso também inspira a gente. E a gente agradece esses recados de otimismo, de esperança. Bom dia a todos e muito obrigada. Queria agradecer muito a presença aí, João, o Roberto, a Tracy, a Fernanda, a você de casa que mandou pergunta. Desculpa, não deu para fazer todas as perguntas aqui, mas a Tracy já incorporou algumas das que foram enviadas nas perguntas dela. Queria pedir desculpa pelos meus cachorrinhos que resolveram participar agora nesse momento final aqui. E olha, o próximo McKinsey Talks acontecerá na segunda-feira, dia 27 de abril, e será sobre implicações da crise em suprimentos, negociando em um ambiente de incertezas. Nessa sessão, a gente vai ter como convidado o Ivan da Mata, que é diretor de suprimentos, CPO da Claro Brasil, que participará de uma entrevista com Camilo Martins, sócio da McKinsey em São Paulo e um dos líderes da prática de operações na América Latina, além do Milan Prilepok, que é sócio da McKinsey da prática de operações em Nova York e líder global do McKinsey Negotiations Institute. Para conhecer a agenda geral, a agenda total do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores. Segunda-feira, o episódio de hoje vai estar lá também disponível. E vocês que gostam de podcast também encontram o acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. É só vocês procurarem lá por McKinsey Talks. Muito obrigada a todos vocês. Bom fim de semana e até a próxima.